Eu me chamo Cássia Miranda, eu sou neurologista. E, assim, antes disso aqui começar, compartilhei com eles sobre minha trajetória, né? Então, eu comecei a estudar cognição, fiz neurologia e fiz um curso de cognição e comportamento para atender demência. Acreditem. E aí, quando eu comecei a atender pacientes com demência, principalmente com doença de Alzheimer, eu comecei a receber pacientes neurodivergentes. Eu sou a primeira, que eu sou TDAH. Então, eu comecei a estudar para me tratar e comecei a receber pacientes com TDAH, pacientes autistas. Comecei atendendo autistas adultos, que é a maior parte do meu público. E depois os adultos, os avós, trouxeram os adolescentes, que trouxeram as crianças, e hoje eu atendo a família inteira. E é uma paixão para mim. O paciente, uma vez, ele me perguntou, doutor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, faça. É autista, adulto. A senhora é autista, é? Eu disse, mas por que você está achando isso? Por causa do seu colar. Aí ele viu o meu colarzinho aqui. Ah, é por causa disso? Não, não sou. É porque isso aqui é minha vida. E hoje, o que eu faço diariamente é atender e estudar, e pesquisar, e acolher essas famílias. E assim eu quero dar os parabéns ao doutor Israel pela palestra, porque o que faz a gente tomar iniciativa para fazer as coisas? Não é só a empatia, porque a empatia é muito complexo você sentir a dor do outro, tentar se colocar no lugar do outro. Mas a gente pode tentar raciocinar, tentar imaginar. Não, eu vou tentar imaginar como é ser uma mãe atípica e não conseguir trabalhar fora, ter filhos autistas, ter que dar apoio. Eu vou imaginar, mas assim, a gente até imagina, até sente e pode se sensibilizar, mas o que faz a gente se mover é a compaixão. É a compaixão, faz você sair do lugar, você sente e você age. Então, são pessoas assim, que caminham na compaixão, que se movem para estudar, se movem para pesquisar. Existem pessoas, apesar da dificuldade que existe hoje, né? Mas existem pessoas comprometidas em fazer o seu melhor. E aí o meu recado vai para vocês. Sempre eu gostei que ele falou de Elon Musk. Sempre que vocês olharem para os filhos de vocês, lembrem da mãe de Elon Musk. Não deixe que nenhum profissional limite até onde o filho de vocês pode chegar. Sabe por quê? Porque o autismo, apesar de que hoje está se falando mais, tem mais ciência, mas não é uma coisa de agora, é de muito tempo. Só que a gente vê profissionais de saúde perdidos, a gente vê igrejas perdidas, escolas perdidas, ninguém sabe. É uma confusão incrível, assim, que você, meu Deus, é a partir disso que nascem as mães terapeutas. É o que a gente vê hoje. A mãe é a principal terapeuta do seu filho, porque ela sai, é a compaixão, né? De sentir a dor e se mover. Então, ela sai fazendo curso de aba, curso disso, curso daquilo, curso disso, porque quer ajudar a criança, quer fazer o máximo. Então, guardem isso. Se tem uma mensagem que eu quero que fique, é essa. Não deixe ninguém limitar o filho de vocês. Porque a gente não vê só profissionais capacitados trabalhando e fazendo terapias. Tem profissionais que não sabem o que estão fazendo ali. Essa semana mesmo eu escutei, recebi uma mensagem de uma mãe. Ela disse, doutora, meu filho está fazendo as terapias, mas eu estou com uma dificuldade com a fono, porque ela disse que meu filho não é autista, porque ele tem a linguagem desenvolvida, porque ele fala. Como assim, profissional falando uma coisa dessas? Eu tenho pacientes adultos que, quando vão atrás de algum benefício, eles são diagnosticados na porta da recepção. Quando chega ali, o recepcionista faz: e você é autista?
E você não está olhando no olho, que autismo é esse? Não deixa nem a pessoa entrar. Eu disse, pronto, o diagnóstico agora é cara de autista, é rosto de autista, não existe isso. Autismo não tem cara, não tem rosto, autismo tem cérebro. É um cérebro complexo, totalmente diferente do que a neurociência conhece. A gente vem todos os dias aprendendo com essas crianças. Então, são eles que nos ensinam o que é o autismo. Os livros, os artigos vão mostrando estudos de ressonância funcional. Tem muita gente querendo descobrir qual é a área do cérebro que é alterada para a criança ser TEA. Não existe essa área, simplesmente porque o cérebro inteiro é diferente. Então, é algo que começa, vou falar um pouquinho da neurobiologia, é algo que começa desde a formação da criança. Então, imagine que existe uma construção. E nessa construção você vai fazer um prédio. E ali você tem os mestres de obra e você tem o pedreiro. Então, o mestre de obra ele está coordenando, ele está dizendo, constrói isso aqui desse jeito. Aqui você constrói assim, aqui você constrói assim. Existe um padrão. E esse padrão vai formar o cérebro típico. E o que é que acontece no autismo? Existem alterações genéticas onde esses mestres de obra, que são os sinalizadores, os neurônios, eles mandam ir para um lugar diferente. Então, o que era para ser construído aqui é aqui. A conexão, esse que era para se conectar com esse, é diferente. Então, toda a arquitetura é diferente. Por isso que o processamento é diferente. Eles têm um cérebro hiperexcitável. Um barulho que você escuta, que para você estar bem, a criança ela escuta 10 vezes mais. Então, não tem filtro. Aquilo dói. Ela não está botando a mão no ouvido porque não gostou da música. Não, é porque aquilo gera dor. E assim, o que é que me traz também compartilhar isso com vocês? É porque a maioria dos meus pacientes são adultos. E eles falam, eles compartilharam comigo o que eles passaram na infância. E aí eu quero compartilhar com vocês algo que é assim, traz esperança para todos nós. A criança ela não consegue falar a palavra, mas ela se comunica do jeito dela. O problema não é a criança, o problema é a gente, que não sabe compreender o que é que ela quer passar. Então, a gente que precisa aprender com essas crianças, como eles se comunicam, como é o processamento de linguagem, como eles aprendem. Eu tenho, para compartilhar com vocês, uma paciente que eu atendi, foi mês passado. Ela tem 47 anos, é avó. Tem vários netos autistas também. E ela disse, doutora, eu fui uma criança não verbal. Eu comecei a falar aos 8 anos de idade. Criancinha, ela sofreu muito em casa. Por quê? Porque não se falava em autismo, ninguém sabia o que era. Naquele tempo, achava-se que era esquizofrenia. Então, os pais, sem diagnóstico, assim, sem conhecimento, criticavam a criança, diziam, essa menina é louca, você não fala. Era o que ela ouvia dos pais. E aí, o que foi que ela me contou, né? Olha, doutora, eu não conseguia falar nada, não conseguia me expressar, porque ela tinha apraxia de fala. Mas eu entendia tudo do ambiente, eu sabia de tudo. Quando meu pai perguntava, cadê seu irmão? Eu tentava falar e não conseguia. Então, não é porque a criança tem apraxia de fala que ela não está ali no ambiente, ela não está compreendendo. E essa pessoa não teve terapia nenhuma. Ela começou a falar com 8 anos. Aí, depois que a linguagem desenvolveu, ela começou a ler, depois começou a escrever. Hoje, se você conversar com essa pessoa, você não diz o vocabulário extenso, estudou muito, fez várias faculdades. Assim, meu Deus, o que é que a gente precisa aprender com essas crianças? Entende? Então, não limitem os filhos de vocês. Se hoje existe classificação, que está no CID-11, é o TEA, sem deficiência intelectual, e o TEA com deficiência intelectual. Então, vamos olhar para essa pessoa. Se ela fosse avaliada aos 8 anos de idade, ela ia ganhar que laudo?
TEA, nível 3 de suporte, com deficiência intelectual. Por quê? Porque são testes de medição, testes psicométricos, que vai avaliar a inteligência da criança naquele momento. Então, vai ter uma pontuação. Se ela estiver abaixo das crianças da idade dela, ela vai sair com laudo de deficiência intelectual. E hoje, você avaliando essa pessoa, ela recebeu o diagnóstico agora, aos 47 anos. Eu coloquei lá, até a nível 1 de suporte. Eu olhei para ela e disse, você vai... Esse é o seu propósito, é compartilhar isso com as famílias. E é o que ela faz hoje. Hoje ela faz palestras, tudo, tá indo em reuniões na vereador, na Câmara, para falar por quem ainda não pode falar, ainda. Então, guardem esse caso, né, com vocês, porque o processamento, gente, da criança autista é diferente. O cérebro é totalmente diferente. Então, a memória, o processamento, a parte sensorial, a linguagem, é tudo diferente. Quer saber mais uma coisa diferente que eu vou passar para vocês? A ecolalia. A ecolalia, ele está ali se comunicando com vocês. Então, a gente pode achar, o menino não consegue falar, fica só repetindo isso. O que é que a gente precisa ver em casa? Qual foi o contexto que ele aprendeu aquela palavra? Porque a ecolalia pode ser ou algum som, ou alguma palavra, ou uma frase inteira, ou músicas. Então, vocês vão ver crianças que não conseguem falar uma palavra sequer de forma espontânea, porque aí é a expressão da fala, que ainda não tem. Mas se ela aprender uma musiquinha, ela aprende a música inteira. Então, você precisa ver qual foi o contexto que ela aprendeu aquela música, porque ela guarda tudo. Daquele contexto, por exemplo, foi um desenho animado, que ela escutou uma frase, e naquele desenho aquela frase quis dizer alguma coisa, ela vai passar aquilo para você. Então, tem um exemplo eu escutei uma palestra de uma fono, ela falou que a criança estava na escola, e ela não conseguia ainda falar de forma espontânea, né? E a professora fez, vamos fazer uma atividade aqui? Aí a criança olhou para a professora e fez, foi bom, mas acabou. A professora, acabou? Vê, a professora não consegue entender, né? Acabou. A gente nem começou ainda. Vem, menino, fazer a atividade. Ele olhava para ela. Foi bom, mas acabou. E ele se irritando, querendo mostrar para ela. Aí, isso foi de um desenho animado, que ele viu a criancinha fazendo algo e, no final, cantou isso. Então, ele estava da forma dele, dizendo à professora que ele não queria fazer atividade nenhuma. Não, tio, eu não quero fazer. Mas ele não conseguia se expressar de forma espontânea. Ele pegou uma musiquinha e cantou ali. E passou a mensagem dele. Foi bom, mas acabou. Então, de quem é o problema? É da criança, é o processamento dela de linguagem, que é assim, e é natural. Vai ser um pouco mais retardado, não vai ser a criança autista, a maioria delas, elas aprendem de trás para frente. Então, é chamado processamento Gestalt de linguagem, é diferente do que a gente vê, do típico, que a criança vai aprendendo as vogais, faz as sílabas, palavras, aí forma a frase e conversa. A criança autista é de trás para frente, a maioria. Ela vai ali cantar, fazer uma ecolalia, uma frase inteira. Daqui a pouco ela corta aquilo em 2 sentenças. Depois ela divide em palavras, depois as sílabas, e aí começa a desenvolver também a parte de expressão. Então, a fono auxilia nisso, nesse processo, dela poder pegar essa ecolalia e ir dividindo. Então, é falta de conhecimento. A gente precisa que as escolas aprendam isso, os professores aprendam isso. A culpa não é da criança, ela vai para a escola e não aprende. Os professores que precisam ser também capacitados, a culpa também não é deles. Se você for olhar um currículo de pedagogia, o que é que se ensina disso? Então, se formam os profissionais e não tem esse entendimento
precisa realmente ter um estudo para passar. Então, é aquela coisa, existem pessoas comprometidas querendo estudar, querendo ajudar, mas também existem pessoas que ainda não sabem e pode passar como se aquilo fosse real para você. Aí você tem que ser igual a mãe do Elon Musk. Tem que olhar para a criança e dizer, você vai chegar onde você quiser, meu filho. E é a mãe a principal terapeuta da criança. A Alessandra me deu uma pergunta. Por que está aumentando o número de crianças, né? Existe uma explicação científica para o aumento do número de autistas? Existe a ciência que está... Eu acredito que é uma junção das duas coisas, né? Tanto a ciência que está estudando mais, cada dia mais se mudam os critérios diagnósticos. Então, os critérios que tinha excluía determinadas pessoas do diagnóstico. Hoje teve uma abrangência maior, então entra mais pessoas no diagnóstico. E a genética também, porque você vê os casos hoje, está 1 para 36. Vai chegar daqui a pouco tempo que vai ser, você vai ver a sala de aula 1 para 1. Então, é urgente essa adaptação, né? E aí a genética também explica, porque eu acompanho uma família que são 6 autistas, na mesma família. Então, eles são de Rondônia e vieram morar em Olinda. Mas a mãe e o pai são autistas, os 4 filhos são autistas, eu acompanho os 6. E tem até uma pequenininha de 7 anos. É genética. Imagine uma cidade pequena, onde várias famílias ali vai se unindo. Então, é uma coisa que só vai ter a progredir. Então, a gente precisa hoje olhar para essas crianças e pedir, me ensina como é que você vê o mundo. Porque se é um cérebro diferente, ele vê o mundo de uma forma completamente diferente. Só mais uma dúvida. Você que é especialista em autismo adulto, será que nesse auditório tem autistas aqui? Eu queria... Uma pergunta só. Ó, os autistas adultos, eles chegam para mim dizendo, todo mundo a mesma frase: doutora, eu me vejo no meu filho. Os comportamentos são iguais. Então, primeiro vem o diagnóstico da criança. Aí a mãe, a neuropediatra, estava falando com o menino, ele faz isso, ela faço. Ele faz isso, ela faço. Eu me vejo nele. Por que mais adultos estão sendo diagnosticados? Porque estão olhando, estão vendo os filhos. Então, é o adulto que é autista, ou então é o adulto que não fecha critério diagnóstico para o TEA, mas ele tem um fenótipo, tem características, só não fecha critério. Tem os traços, né? E aí a pessoa se vê no filho e procura ajuda, e quando a gente avalia, Então, é assim que elas procuram a gente. Quais são as probabilidades de um casal autista ter os filhos autistas ou não autistas? Os estudos que tem com genética avaliam muito crianças até 8 anos de idade. Então, eles avaliam irmãos, né? Qual é a chance de uma criança gêmeos que são irmãos idênticos ter autismo? É muito alta, é cerca de 50%. Quando não é gêmeo, 10%. Doutor, e qual é a chance de 2 autistas ter filhos neurotípicos, não autistas? Não tem estudo para isso. Foi aí que eu respondi a caixinha no Instagram, disse, olha, os estudos são com crianças, são avaliando irmãos gêmeos, irmãos sem ser gêmeos também, e não tem esses estudos. O que eu tenho para falar é a minha experiência e vivência. Aí eu citei essa família. O pai é autista, a mãe é autista, os 4 filhos nasceram autistas. Por quê? Porque não é uma coisa de um único gene. São vários, hoje em dia tem mais de 1000 genes alterados já, que esses genes são aqueles que produzem os mestres de obra, que vai dizer para onde vai cada coisa no cérebro. Então, forma um cérebro bem diferente.
Então, a criança recebe um monte de gene do pai, um monte de gene da mãe. E, assim, tem fatores ambientais também, fatores de risco, prematuridade na criança, baixo peso, obesidade materna, diabetes gestacional. Existem, mas, assim, não é só o fator de risco também. Se existe uma pré-eclâmpsia na gestação, a criança vai ser autista? Não. Provavelmente teve genética ali. A genética é mais de 99% dos casos. Praticamente é genética. Para dizer que uma criança nasceu autista sem influência de gene, é menos de 1%. Ele praticamente não existe. Então é muito forte essa contribuição genética. Antes, a divisão era de grau leve, moderado a grave. Isso não existe mais. Hoje é níveis de suporte. Então, para classificar os níveis de suporte, a gente olha os pilares do diagnóstico do TEA, que é o prejuízo na comunicação, interação social e os padrões repetitivos e restritos de comportamento. Então, você pode ter um autista que é considerado como leve, que isso não existe. Autismo leve, nenhum é leve. Eu atendo muito adultos, eu vou entrando num assunto e saindo no outro. Mas eu preciso falar, porque eu atendo muitos adultos que a gente vê assim, é autismo leve, mas a pessoa não consegue ficar no emprego, a demissão é muito alta. Dados do IBGE mostram que 85% dos adultos autistas não trabalham. Por quê? É aquele pessoa que tem que estar ali do jeitinho dele, e aí às vezes fala uma coisa, o chefe não entende, acha que foi rude, grosseiro, termina não ficando. Então, como é que o autismo é leve? Só porque a pessoa fala, não tem prejuízo assim enorme na linguagem, mas a pessoa não conseguiu casar, não conseguiu formar família, não conseguiu fazer uma faculdade, não conseguiu trabalhar, aí vai juntando as comorbidades psiquiátricas, ansiedade, depressão. A gente está no Setembro Amarelo e o risco de suicídio no TEA é 8 vezes maior do que na população geral. Então, é assim, não existe TEA leve. Então, sobre o suporte, o TEA nível 1 do suporte, todos eles têm prejuízo, senão não é autista. Precisa ter o prejuízo para a gente dizer que é um transtorno. Mas o nível 1 de suporte, com aquele suporte, ele consegue ser funcional. O nível 2, o nível de suporte é maior. Então, geralmente, o que eu posso falar para entender, né? O TEA nível 1, ele tem um suporte menor e já consegue ser funcional. Então, às vezes, é um psicólogo, é um neuropsicopedagogo que vai ajudar com terapia de habilidades sociais, para ele poder interagir mais, fazer amizade. O TEA nível 2 de suporte são aqueles autistas que existe assim, o padrão de comportamento repetitivo é muito intenso, ao ponto de ter uma seletividade alimentar mais grave. Então, a quantidade de profissionais que ele precisa para ter uma autonomia é muito maior. E o nível 3, a gente tem um prejuízo maior na linguagem, principalmente. Então, você vai encontrar as crianças que ainda são não verbais. A gente olha no laudo, né? Geralmente o TEA nível 1, eu peço ali 1, 2, 3 profissionais. É o nível de suporte, qual é a rede de apoio que essa pessoa precisa ter para ser funcional. O nível 2 geralmente é aquele autista que precisa de mais suporte, já saiu de muitos empregos, divórcios, teve muitos divórcios porque não conseguiu manter a família. E o TEA nível 3 está mais relacionado a esse prejuízo maior da comunicação. Para você ter uma noção, eu tenho um paciente adulto que ele vendo a família em casa com fome, mas ele não consegue falar com a pessoa para cobrar um trabalho que ele fez. Então, ele não é CLT, ele trabalha fazendo bicos, né? Então, ele fez: doutora, se eu fiz o trabalho, a pessoa precisa me pagar, eu não preciso pedir. Ele tem uma dificuldade imensa com a linguagem dele, ele consegue, mas é a interação que ele não consegue falar. Então, ele disse que chegava na pessoa para cobrar
e dava meia volta e ia para casa e não conseguia falar. E em casa, a família passando fome. Aí você vê, é um nível 3, um adulto desse. Mesmo ele falando, mas o prejuízo é muito grande. A rede de suporte que ele precisa é imensa. Minha menina é assim, você dizer assim, vá pegar tal coisa, ela não questiona você, ela vai lá e faz. Faça isso, ela vai lá e faz. Ela não tem a autonomia de dizer assim, eu não quero fazer. Ela não tem isso. Ela tem 11 anos. Aí o meu medo é justamente esse. Eu sempre converso muito com ela isso. Mamãe, você tem que aprender a dizer não. Se você não quer fazer isso, você não precisa fazer. Mas ela não consegue. Tudo dela é... Ela vai. Mesmo que ela não queira, você vê no rosto dela que ela não quer, ela faz. Se falando de criança, na escola acontece muito com os trabalhos escolares. Como o autista, ele tem os padrões de comportamento, então ele já tem a dificuldade de se interagir, de comunicar. Então, quando a professora diz, vamos fazer um trabalho em grupo, é o terror para a criança. Então, ela vai preferir fazer sozinha, do jeitinho dela, perfeitinho como ela faz, e vai colocar o nome de todo mundo do grupo. Então, é a inocência. O TEA é uma pessoa... A gente precisa muito aprender com eles, porque não tem maldade, são inocentes, sempre dão o seu melhor, a todo instante.